Graça e paz. Aqui quem fala é Leidson Oliveira. Bom, hoje eu vou tratar de uma variante que existe em nossas Bíblias, uma das mais, vamos dizer assim, das mais famosas, né? Das mais conhecidas. Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Bom, essa Bíblia aqui é a Bíblia Almeida atualizada, e ela diz o seguinte, no verso 16 aqui: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ok. Quando você lê esse texto, você talvez não perceba nada de errado, porque você vai associar imediatamente aquele com Jesus. É claro, porque se você pegar o contexto, né, uma explicação mais profunda desse texto de Paulo, você vai identificar logo que ele está se referindo, é claro, a Deus ou a Jesus. Logo porque quando você lê o versículo 15 ali, ele vem falando exatamente de quem? Ele vem falando de Deus, né, do Deus vivo. Ele fala da casa de Deus, etc. Então, quando ele vai falar desse grande mistério, ele vai dizer que aquele que foi manifestado na carne. Qual é o problema aqui? Quando você pega uma outra Bíblia com outro texto grego, exemplo, vocês sabem que a Almeida atualizada tem como base o texto grego, o texto eclético, né? Ou texto crítico chamado, mas todo texto grego, quase todos eles são texto, quase todos eles são texto crítico, né? Ou todos praticamente. Então não há uma diferença nessa questão de nome, mas esse texto da Bíblia Almeida é mais chamado, né, mais conhecido como texto eclético, beleza. Vamos ver então como que esse texto está na Almeida Corrigida Fiel, que é um outro texto grego, que é o texto da Reforma Protestante, né, usado por todos os reformadores protestantes. A Bíblia Almeida traz o mesmo texto, que é o texto Receptus. Olha só o que é que diz aqui, ó. Mesmo texto, 1 Timóteo 3, 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Qual é o mistério? Deus se manifestou em carne. Veja a diferença. Deus se manifestou em carne para aquele que foi manifestado na carne. Gente, qual é o grande mistério que Paulo está falando aqui? É exatamente o fato de Deus ter se manifestado em carne. Como já falou outros youtubers também, né? Inclusive 2 amigos meus, o Adolfo Euclair, em seu canal, ele já também falou dessa variante. Ele fala algo muito interessante, porque existem vários outros textos que mostram que Cristo, que Jesus, ele é Deus e que ele foi manifestado em carne também, como em João capítulo 1, e o verbo, né? Ou seja, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali está falando de quê? Da encarnação de Cristo, né? Então existem vários outros textos, não é essa variante que vai mudar essa doutrina, mas a gente percebe então que há uma, vamos dizer assim, uma tentativa de ataque a uma das doutrinas essenciais do cristianismo, que é a divindade de Jesus, ou Jesus ser Deus encarnado. E esse texto é um texto onde ele fala, onde ele mostra exatamente isso. Deus se manifestou em carne. Bom, essa Bíblia aqui, como ela é o texto Receptus, né, é um texto bizantino, a Almeida Fiel. Eu tenho um Novo Testamento grego,
que também é um texto bizantino, que é o texto majoritário. O que é que ele diz aqui, ó? Ele traz Theos. Theos ephanerote, ou seja, Deus manifestou-se em sarki, ou seja, em carne. Então, o texto majoritário, ele fala exatamente isso, que Deus manifestou-se em carne. Aí você vai perceber que logo aqui em cima da palavra Theos, aqui do lado, você percebe que existe um sinal. Não é isso? Você percebe esse sinalzinho aqui, ó. Está dizendo exatamente que aqui nós temos uma variante. E na nota de rodapé, ele vai trazer exatamente, olha, a explicação no verso 16, o seguinte. Ele vai dizer, ó, ele vai dizer que os textos egípcios, esse quer dizer textos egípcios, ele traz o termo Ros versus M, ou seja, verso a maioria de todos os outros manuscritos gregos do Novo Testamento. Então você tem apenas os textos egípcios contra o texto majoritário, que é o M. E Pickering, né? Wilbur Pickering, que é um grande erudito ainda vivo hoje que estuda essas variantes, ele vai dizer que esses textos egípcios aqui, ao qual essa nota aqui ela se refere, ela equivale a 1% apenas de todos os manuscritos gregos que nós temos hoje, ou seja, são quase 6.000 manuscritos. Então, de quase 6.000, você apenas 1% deles é que contém o termo Ros, que quer dizer aquele que, né? Então você percebe a confusão aí que foi feita em torno desse versículo. Mas por que existe essa confusão? Por que Ros e não Theos? Quando você vai estudar o grego, você percebe que nos textos antigos, o termo Deus, né, o nome Deus, ele vinha abreviado. Aqui nós temos aqui um exemplo de um papiro, de um códice, onde o nome Deus ele vem abreviado. Você tem aqui o teta, que é o T, né? E você tem o sigma, que é esse C. Na verdade é um S, tem um som de S. E você tem um tracinho logo acima. Então aqui você tem uma palavra sacra abreviada, que quer dizer o T e o S, quer dizer, é claro, Theos. Nós temos também um outro exemplo aqui em cima. Você tem mais uma vez o teta e você tem o nu. O nu é o N, então quer dizer Theon, que quer dizer Deus também. Veja só o tracinho de novo lá em cima. Então é uma abreviação da palavra Deus. Então sempre quando esse termo vinha nos pergaminhos, era que aqui nós tínhamos a palavra Deus abreviada, ok? O que é que os eruditos eles explicam então com essa variante? Possivelmente um pergaminho bem antigo, ele pode ter vindo abreviado, e esse tracinho aqui em cima e também esse traço de dentro do teta, olha só, veja que tem um tracinho, ele está quase apagado aqui porque ele é bem fino. Então eles podem ter se desgastado, esses dois tracinhos. Então em vez de Theos, você tinha Ros, ou seja, esse teta ele se transformava no ômicron, ou seja, no O, e você tinha o sigma. Então, uma palavra que era teta, então agora passa a ser Ros, ou seja, aquele. Então, essa é uma das explicações para essa variante. Então, você pega um pergaminho contendo esse erro e você vai recopiar ele várias vezes, então você vai ter várias cópias contendo aquele mesmo erro. Então, essa é uma das explicações para essa variante. Ou alguém pode ter feito isso também de forma proposital. Nós sabemos que esses textos egípcios, eles vinham de uma região onde se tinha muitos problemas com heresias, principalmente em torno da divindade de Cristo. Então, isso é uma outra explicação, que essa variante ela pode ter sido proposital, entendeu? Mas que nós
estamos aqui falando, nós estamos aqui tentando explicar para vocês é que existe uma explicação para essa variante, e as traduções que nós temos em mão, elas são exatamente o resultado dessa confusão aqui, né? Eu estava olhando a Bíblia de Jerusalém. Você vai olhar aqui, ó. Olha só como é que diz aqui. Deixa eu focar aqui. Diz o seguinte: ele foi manifestado na carne. Ele quem? Ele quem? Da última pessoa falada no texto. Quando você volta atrás, você vai ver lá no versículo 15 está falando, ó, o Deus vivo. Então, quando fala ele foi manifestado na carne, está falando de Deus. Ou seja, ele está fazendo uma referência a Jesus. E na nota de rodapé desse versículo aqui, você veja que ele tem uma letra C. Então, você vem para a nota de rodapé dessa Bíblia de Jerusalém. Ele fala o seguinte, ó. No masculino, Cristo. O que segue depois de solene introdução é fragmento do hino ou da profissão da fé litúrgica. Ou seja, ele está tentando também dizer aqui, ele está tentando conciliar as duas vertentes. Ele não traz Deus, mas ele diz ele foi manifestado na carne. Ele quem? O Deus vivo, como diz lá em cima. Então essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, que tem também, que também a base dele é o texto crítico também, assim como a Almeida atualizada. E também a NVI. A NVI também, que é texto eclético também, ela traz a palavra Deus, olha. Mas ela tem um azinho ali, e logo aqui embaixo, ele vai dizer, olha, muitos manuscritos dizem aquele que. Então ele já joga uma dúvida já no leitor. Mas como eu falei agora há pouco, isso não muda a doutrina de que Jesus ele foi manifestado em carne. Ou seja, Deus foi manifestado em carne ou em corpo, como diz aí a própria NVI. Então é o seguinte, eu prefiro o texto bizantino, porque mais de 90% dos manuscritos antigos dizem que o texto original, ou o texto que pode ter sido escrito, né, foi Deus se manifestou em carne. O próprio Pickering, ele diz em seu livro que, como eu disse agora há pouco, apenas 1% traz a palavra Hos. Como eu falei aqui agora há pouco, ó. Apenas 1% traz a palavra Hos. E 98,5%, ou seja, o texto majoritário, vai trazer o termo Theos. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí essa explicação. É claro que existem outros vídeos que possam ser até melhor explicados sobre essa variante, mas eu tentei aqui dar a minha contribuição. Mais uma vez eu digo, vejam os vídeos, né? Vejam o canal do Adolfo Elclair, onde ele trabalha muito sobre essas variantes, e também do Jefferson Nascimento. O Jefferson, ele também trabalha muito com essas questões de variantes aqui. Então, é isso aí, que Deus abençoe a todos e que isso venha servir apenas para nós podermos nos apaixonarmos ainda mais pela palavra de Deus. Certo, gente? Isso daqui é uma pesquisa que visa nós adquirirmos, vamos dizer assim, o melhor texto bíblico para nós lermos as mensagens ou a palavra de Deus, ou a palavra que o Senhor deixou para nós. Ok? Então que Deus abençoe, deixa o seu like aí e compartilhe esse vídeo aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.